Opa, só passando aqui pra lembrar que quem puder dar o like e compartilhar o vídeo, isso me ajuda pra caramba. Valeu! Junote quer muito aprender a jogar monstros de duelos, e Yugi fala que à noite vai passar a final do campeonato nacional, então eles podem assistir juntos pra ele aprender mais sobre as táticas do jogo. A final daquele ano é entre Dinosaur Ryuzaki, que usa cartas de dinossauros, e Insector Haga, que usa cartas de insetos. E com uma combinação de cartas mágicas, Haga vence e o próprio Pegasus J. Crawford, o criador do jogo, vai entregar o troféu pra ele, e o convida pra um torneio que ele mesmo está criando. Yugi recebe uma encomenda, e dentro dela tem uma luva, estrelas e um vídeo de Pegasus, que desafia ele para um duelo, mesmo ele sendo uma gravação. E caso Yugi perca, ele terá que participar do torneio de Pegasus. Só que de alguma maneira, Pegasus consegue prever as jogadas de Yugi, e quando destrói a sua carta, ela desaparece. Yugi percebe que aquilo é um jogo das trevas, então o espírito do Enigma aparece. Yugi tem uma teoria, que Pegasus pode ter colocado mensagens subliminares na fita para influenciar suas jogadas. Então, ele invoca o seu Mago Negro e consegue dar a volta por cima no duelo. Pegasus fala que não vai mais usar truques simples e vai mostrar o seu verdadeiro poder. Ele fala que tem um limite de tempo para esse duelo e continua prevendo todas as jogadas do Yugi, ficando na vantagem. Yugi tenta contra-atacar, mas o tempo acaba e Pegasus vence o duelo por ter mais pontos de vida e fala que ele pode ler todos os seus movimentos porque ele tem o olho do milênio, que é capaz de ler a mente através do coração das pessoas. Normalmente, o perdedor tem que dar uma carta do seu baralho da escolha do vencedor, mas Pegasus fala que não quer nenhuma carta, pois ele tem uma punição pior. Ele aprisiona a alma do vovô na televisão, a pessoa mais importante para Yugi, e se ele quiser fazer seu avô voltar ao normal, deve vencer Pegasus no torneio. Yugi consegue levar a alma do vovô através de uma câmera, e Bakura também soube do que aconteceu. Ao saber que foi um item do milênio que fez isso, Bakura fala que eles talvez descubram algo sobre as relíquias com Pegasus. Quando volta pra casa, Yugi encontra um envelope na porta, e dentro dele está 5 cartas. E a turma chega, pois Junote recebeu um vídeo, e pede pra Yugi deixar ele usar o toca-fitas dele. As cartas que Yugi recebeu mostram que um barco irá sair em uma semana, às 9h30 da noite, e vão levar eles pra uma ilha chamada Reino dos Duelistas. Cada duelista deve ter estrelas para apostar no torneio, e cada um recebeu 2 estrelas e 2 cartas, uma simbolizando o prêmio, que será um grande valor em dinheiro, e a outra carta em branco com várias interrogações. A turma vai assistir a fita que veio pro Junote. É um vídeo da sua irmã mais nova, Shizuka, que está se despedindo do seu irmão, pois ela nunca mais vai ver ele. Junote fala que seus pais são separados e Shizuka mora com a sua mãe, e desde que ela nasceu, ela tem problema nos seus olhos, e a cada dia que se passa, ela vai perdendo a sua visão. E a única coisa que pode ser feito é uma cirurgia, mas ele não tem tanto dinheiro para bancar isso. O outro Yugi então aparece e motiva Junote, oferecendo uma das suas estrelas, e fala que até o dia do torneio vai treinar Junote para ser um grande duelista e ganhar o prêmio em dinheiro para salvar a sua irmã. Quando chega o dia, Yugi, Junote e o resto da turma embarcam no navio para a Ilha dos Duelistas. Lá eles encontram o campeão nacional, Insector Haga, que tenta se aproximar de Yugi. Ele pede para Yugi mostrar as lendárias cartas do Exodia, que derrotou Kaiba, e Yugi deixa ele ver, mas Haga sabe que aquelas cartas são muito fortes, quase impossíveis de derrotá-las, e joga elas no mar. E o outro Yugi promete que ele vai pagar quando o torneio começar. Quando a turma chega na ilha, eles vão até o castelo de Pegasus. Lá eles são informados das regras do torneio. Cada jogador vai apostar suas estrelas. Quem completar 10 estrelas terá o direito de entrar no castelo e participar das finais, mas quem não conseguir as 10 estrelas num prazo de 48 horas será eliminado. Yugi vê Haga indo pra floresta e decide ir atrás dele. Quando eles se encontram, Yugi desafia Haga para um duelo e pede pra Haga apostar 2 estrelas, e caso ele vença, além de Yugi dar a sua única estrela, ele também vai apostar a sua vida. Haga aceita, e ele levou Yugi pra aquele lugar de propósito. Ele escolheu aquele lugar porque no torneio tem uma nova regra. Dependendo de onde eles lutam na caixa de duelos, a mesma que Kaiba criou, os monstros se fortalecem, e aquele campo beneficia muito as cartas de Haga. Yugi fica encurralado, mas com uma carta consegue voltar ao jogo. Haga então usa sua carta trunfo, o Casulo de Evolução, que tem uma defesa maior que qualquer monstro de Yugi, e em 5 turnos, Haga invocará sua carta mais forte, a Mariposa Suprema. Mas Yugi tem uma ideia. Ele, com a Maldição do Dragão, que é um monstro de fogo, destrói o campo de floresta. Com isso, a defesa do Casulo diminui e consegue destruir o Casulo no 4º turno. Mas mesmo a mariposa não chegando na sua forma suprema, ela evolui para um monstro muito poderoso. Mas Yugi, combando com seu Rei Caveira, consegue vencer o duelo. A turma sai da floresta e entra nas planícies. Lá eles encontram uma duelista chamada Maiko Jako, que desafia Junote para um duelo, pois o seu objetivo é eliminar os duelistas fracos primeiro, depois, quando chegar no castelo, duelar contra os melhores. Junote aceita o desafio, e no duelo, Mai consegue saber quais cartas ela tem sem nem mesmo olhar para elas. Isso atrapalha muito Junote, que fica distraído no duelo. Mas com a ajuda de Yugi, Junote consegue usar 2 cartas que ganhou do Yugi antes mesmo do torneio começar: o Bebê Dragão e o Mago do Tempo, que tem uma habilidade de fazer o tempo passar em 100 anos. Com isso, o seu dragão bebê evolui para o dragão milenar, e as cartas de Mai ficam velhas e fracas, e com isso, Junote vence o duelo. A turma está morrendo de fome e não trouxeram nada para comer, mas eles sentem um cheiro muito bom na direção do mar, e encontram peixes sendo assados. Mas aquilo era uma isca para que Ryo Takajiki, um duelista com cartas de água, possa atrair duelistas para o campo onde
tem vantagem, e ele desafia Yugi pra um duelo. Ryota tem vantagem absoluta, pois seus monstros se escondem na água e Yugi é incapaz de atacá-los sem saber onde eles estão. Yugi tenta fazer um combo com seu Presas de Prata e uma carta mágica da lua, mas ela só aumenta o nível do mar e deixa o campo inteiro cercado pela água, exceto um pequeno pedaço de terra. Yugi, como última aposta, coloca seus soldados de pedra no campo, e Ryota avança todos os seus monstros, mas Yugi destrói a lua, fazendo a água retornar e os monstros ficarem em terra seca e consegue atacá-los e vencer o duelo. A turma vê um dos seguranças de Pegasus levando um garoto embora da ilha, já que ele não tem nenhuma estrela para continuar no torneio, mas o garoto fala que suas estrelas e suas cartas foram roubadas, e a turma fala que vai atrás do ladrão, mas o segurança não tá nem aí e manda o garoto embora. A turma se depara com o ladrão que desafia Yugi para um duelo, apostando 5 estrelas, só que Yugi tem vantagem sem nenhuma dificuldade, e o ladrão, ao ver que vai perder, rouba as estrelas que estavam em cima da mesa, mas Yugi agarra seu braço e tira o lenço que estava cobrindo seu rosto. Era a Mokuba por trás da máscara. Mokuba fala que depois que seu irmão perdeu para Yugi, ficou em coma e até agora está sob cuidados médicos na mansão. A corporação Kaiba e a Ilusões Industriais, a empresa do Pegasus, fizeram uma parceria para desenvolver a caixa de duelos, mas como Kaiba, que era o desenvolvedor, ficou em coma, a produção dela parou, e depois de perder para Yugi, perdendo o posto de jogador número 1 do Japão, a empresa perdeu muita credibilidade, e para recuperar ela, o Big Five, que detém 60% do poder da empresa, fizeram um acordo com Pegasus. Se ele vencer Yugi em um duelo, recuperando toda a credibilidade da empresa, eles farão Pegasus um novo presidente. E naquela noite, eles foram roubar todos os arquivos da corporação Kaiba, mas Mokuba, ao saber disso, pegou a chave do cofre e engoliu ela, e isso fez ele ser sequestrado, mas fugiu e pensou que se derrotasse Yugi, ele seria desclassificado e Pegasus não teria como cumprir o acordo. Yugi fala que isso nunca vai acontecer e pede pra Mokuba confiar nele e ele vai salvar a corporação Kaiba. Ele acredita no Yugi e vai devolver as estrelas que roubou, mas o segurança aparece e fala que é proibido trocar estrelas fora dos duelos e confisca as estrelas, até mesmo as duas do Yugi que estavam lá no meio, e captura Mokuba de volta. Yugi, pra salvar Mokuba, desafia o segurança pra um duelo, mas como ele não duela, ele tem um duelista especial para duelar com Yugi. É um dos duelistas contratado por Pegasus, chamados de assassinos, que foram chamados para derrotar Yugi, e se isso acontecer, Pegasus cumpre o acordo com os Big Five. O assassino é um ventríloco que tem um boneco do Kaiba. Yugi, ao ver isso, pensa que ele está zombando de um grande duelista que ele enfrentou e fica furioso. Aquele segurança era um dos guarda-costas de Mokuba e estava o tempo todo trabalhando como agente duplo para roubar várias informações. E não só isso, também o baralho do Kaiba, e o ventríloco invoca o dragão branco de olhos azuis. Yugi não tem chances contra um dragão branco, e ainda para ajudar, o ventríloco coloca uma armadilha que impede o adversário de jogar qualquer carta em modo de defesa. Mas com uma carta armadilha e o mago negro, Yugi consegue destruir o dragão branco, mas logo em seguida o ventríloco invoca o segundo e destrói o mago negro. Yugi não tem mais nada na mão que possa virar o jogo, e o ventríloco declara o ataque final, mas o dragão branco de olhos azuis desaparece, pois o seu verdadeiro mestre finalmente despertou. Só que o ventríloco invoca o terceiro dragão branco de olhos azuis, e dessa vez, outro milagre não acontece. Mas com uma carta mágica, o monstro que renasce, Yugi traz o dragão branco de volta do cemitério, e com o poder da sua carta Efa Mística, ele fortalece o seu dragão branco e vence o duelo. E cheio de raiva ao ver o ventríloco zombando de Kaiba, usa o poder do Enigma do Milênio para punir ele, fazendo um boneco com o seu formato e atacar ele, e pega o baralho de Kaiba de volta. Mas quando a turma se dá por conta, o segurança foi embora com Mokuba, e Kaiba, ao saber que seu irmão foi raptado, prepara seu helicóptero e vai até o reino dos duelistas. Mai ainda está frustrada por perder pro Jonouchi, e Dinosaur Ryuzaki desafia ela para um duelo, mas ela só aceita com uma condição: ele tem que derrotar Jonouchi em um duelo. Então ele vai desafiá-lo. Jonouchi aceita e pede pra Yugi não dar mais nenhum conselho dessa vez, já que ele quer vencer sozinho, e se não tiver força pra isso, não é digno de salvar Shizuka. Yugi aceita e volta ao normal, e o duelo dos dois começa. Jonouchi começa com uma grande desvantagem e acaba perdendo seu dragão bebê. Yugi, quando vê o seu amigo em apuros, vai ajudá-lo, mas o espírito do Enigma fala pra ele confiar na coragem do seu amigo. E com a carta Espadachim das Chamas, Jonouchi consegue voltar ao duelo, mas Ryuzaki invoca uma carta ultra rara, o dragão negro de olhos vermelhos, que ganhou como prêmio de um torneio, e consegue destruir o monstro de Jonouchi, que praticamente perdeu o jogo. Ryuzaki sabe que Mai perdeu por causa do Mago do Tempo e quer fazer uma aposta. Se ele ganhar, Jonouchi vai ter que dar o Mago do Tempo, e se ele perder, dará ao seu dragão negro, uma carta que pode chegar a custar 100 mil ienes. Jonouchi decide apostar tudo na sua jogada, e aceita a aposta, e invocando seu Mago do Tempo, consegue destruir o dragão negro e vence o duelo, ganhando uma carta ultra rara pro seu baralho. À noite, a turma e a Mai decidem fazer uma trégua, e como Mai tem muita comida, ela decide dividir com a turma e eles montam um acampamento lá. Enquanto os garotos preparam a comida, Mai monta um chuveiro portátil pra Anzo, e as duas começam a se entender. Mai fala que trabalhava com cartas em um cruzeiro para apostadores, e fala que quis entrar nesse torneio para recuperar o seu orgulho como duelista e como mulher, e lembra da sua juventude. Ela também percebeu que Anzo está apaixonado pelo Yugi e marcou um encontro pros dois lá no precipício. Anzo, sem muitas opções, decide ir, mas quando ela sai, aparece um duelista na tenda da Mai e desafia ela para um duelo. Anzo se encontra
encontra com Yugi e eles lembram de como se conheceram no primário, com Yugi dando um presente pra ela. Yugi fala que percebeu que Anzu é apaixonada pelo outro Yugi e decide chamar ele, mas ela fala que não importa qual Yugi é, pois os dois são o Yugi, e segura sua mão. Mas do nada, eles escutam a Mai gritar na floresta e vão ver o que aconteceu. Ela foi desafiada por um duelista assassino contratado por Pegasus e teve todas as suas estrelas perdidas no duelo. O assassino desafia Yugi pra um duelo e o espírito do enigma desperta e aceita o desafio, e fala que vai recuperar as estrelas da Mai. Yugi aposta todas as suas 6 estrelas e pra compensar as 2 pra recuperar as 8 da Mai, aposta a sua vida. O assassino concorda e com uma corda de aço prende Yugi pelo pescoço, e se ele perder vai sufocá-lo até a morte, mas caso Yugi vença também fará uma punição. O assassino invoca o Castelo Sombrio, uma carta com uma defesa absurda que quando fica em campo, deixa todo o campo do assassino no escuro e Yugi é incapaz de ver as cartas que ele joga. Apesar da desvantagem, Yugi consegue mexer muito com o psicológico do assassino, e com as espadas das luzes seladoras consegue iluminar todo o campo. Yugi, destruindo o castelo, vence o duelo, e com isso, pune o assassino, matando ele. Yugi vai entregar as estrelas pra Mai, mas ela se recusa a pegar já que foi derrotada. Junoute e o resto da turma chegam no lugar, e ao ver que Mai não quer as estrelas, Junoute vai ficar com elas. Mai acha isso injusto e quer elas de volta, e Junoute devolve elas e entende o seu orgulho, e ela pode fazer o que quiser com as estrelas, até jogar fora se quiser, mas se fizer isso, além de abandonar o seu orgulho, vai abandonar o seu sonho. Ao ouvir essas palavras, Mai fala que apenas vai pegar emprestado essas estrelas, e um dia vai retribuir Yugi. Pegasus já ficou sabendo que Kaiba acordou e está indo pra ilha, o que pode arruinar o plano do Big Five, mas ele já planejou algo caso isso acontecesse. No helicóptero, Kaiba está com seu segurança e com o piloto, e quer resgatar o seu irmão e já não tem mais nenhum sentimento de vingança pelo Yugi. Ao contrário, considera ele um grande duelista. Kaiba percebe que o helicóptero está andando em círculos, e o segurança é um espião enviado por Pegasus para matar Kaiba e aponta um revólver pra ele, mas Kaiba, usando as suas cartas, consegue evitar o disparo e quebra o dedo do segurança, pegando a arma e jogando o segurança e o piloto pra fora do helicóptero, e ele mesmo pilota até a ilha. No meio da noite, Bakura solta um grito e diz que seu anel do milênio está apontando pro castelo do Pegasus, e diz que não é a primeira vez que isso acontece. Quando ele foi transferido pra escola, aconteceu a mesma coisa, apontando pro enigma do Yugi. Então eles sabem que o anel tem o poder de detectar outros itens do milênio. Logo depois, o helicóptero onde Kaiba está pousa na ilha. Yugi, ao vê-lo, devolve o seu baralho, e Kaiba agradece, mas fala pra Yugi não se meter, pois ele é que vai derrotar Pegasus e salvar a sua empresa. Junoute ainda está puto por tudo que Kaiba fez com eles no Death Tea, e desafia Kaiba pra um duelo. Kaiba não tem interesse, pois considera Junoute um duelista fraco, mas pra ele é uma oportunidade de testar a sua nova criação, o disco de duelo, e isso consegue formar um holograma ultra realista de tamanho real no duelo. Kaiba, sem nenhuma dificuldade, destrói uma por uma as cartas de Junoute e menospreza ele como duelista, mas Mai e seus amigos gritam pra ele não se desmotivar. Junoute invoca o seu dragão negro de olhos vermelhos, mas Kaiba invoca o dragão branco de olhos azuis e derrota Junoute, deixando ele no chão e humilhado, dizendo que essa derrota fará ele ficar com medo de duelar de novo. Anzu diz que nem imagina pelo que Junoute luta pra ser um duelista melhor, e Kaiba fala que Pegasus é um duelista fora do normal. Monstros de Duelo é um jogo popular nos Estados Unidos, e vários jogadores se interessaram pelas premiações que os torneios davam, e o principal jogador dos Estados Unidos, Bandit Kit, desafiou Pegasus para um torneio. Então Pegasus organizou um evento para um duelo com mais de 50 mil pessoas assistindo, e Kaiba foi um desses convidados, e antes do torneio começar, ele fez as crianças duelarem para aprender como o jogo funciona. Na hora do duelo entre os dois, Pegasus fez algumas anotações em um papel e chamou uma das crianças da plateia para jogar no lugar dele, e o garoto ainda conseguiu vencer seguindo as instruções que dizia cada jogada que Kit iria fazer. Pegasus aproveitou tudo isso para divulgar o seu jogo na TV, e Kaiba sabe que Pegasus tem um poder sobre-humano. O espírito do enigma desperta e fala que sabe como Kaiba se sente, mas ele também tem algo para proteger, e Kaiba diz que vai na frente. Quando chega no castelo, Kaiba se depara com os seguranças de Pegasus e quer enfrentá-lo pessoalmente para salvar seu irmão, mas os seguranças falam que a única maneira dele entrar é reunindo as 10 estrelas e abrir o portão. Quando amanhece, a turma segue à procura de duelistas e estão sendo observados por uma gangue, liderados por Bandit Kit, que não foi convidado para o torneio, mas ainda assim quer derrotar Pegasus pela humilhação que ele fez sofrer. Quando Junoute se separa da turma para dar uma mijada, ele é sequestrado pela gangue e forçado a duelar em uma caverna com um cara que tem um deck tipo zumbi. Junoute fica incomodado no duelo por causa das palavras de Kaiba e quer provar o seu próprio valor, e até começa bem o duelo, mas o seu adversário invoca muitas cartas zumbis, e como o campo daquela caverna é cemitério, ele tem grande vantagem. Mesmo tendo completa desvantagem, Junoute tenta destruir os zumbis, mas cada vez que faz isso, eles voltam ainda mais fortes, e descobre que quem está ajudando seu adversário é Bandit Kit, o melhor jogador dos Estados Unidos, e perde as esperanças de vencer. O pequeno Yugi sente que seu amigo está em apuros, e isso faz o espírito do enigma despertar, e com o poder da sua relíquia do milênio, ele consegue descobrir aonde Junoute está. Eles encontram a caverna. Junoute usa uma estratégia incrível de trocar o ataque pela defesa de todos os monstros, e como os zumbis não têm defesa, Junoute vence o duelo, e a turma chega vendo seu amigo com 8 estrelas. Bandit Kit fala que pode usar qualquer deck para vencer eles, pois tem várias cartas raras e vários tipos de decks diferentes. Yugi fala que de acordo com as regras, os duelistas só podem levar 40 cartas, mas Kit fala que não foi com
convidado pro torneio e está lá de forma irregular e vão embora. Quando a turma vai sair da caverna, a gangue de Bandit Kit coloca uma pedra bloqueando a saída e prendendo eles lá dentro. Junote promete que irá derrotar Kit e a entrada é selada. Bandit Kit, furioso porque seu capanga perdeu, dá uma surra nele e nos outros, pegando a luva e as 10 estrelas dele, se classificando para entrar no castelo. A turma não consegue empurrar a pedra e o Anel do Milênio de Bakura mais uma vez começa a reagir e guia ele por um caminho diferente, onde eles se deparam com os irmãos Mekil, dois duelistas assassinos contratados por Pegasus, e desafiam Junote e Yugi para um duelo em duplas, e se eles vencerem, completam as 10 estrelas. Nesse duelo existem duas portas, e eles têm que escolher a correta para achar a saída. Os irmãos Mekil invocam um labirinto, e sempre que eles invocam um monstro em modo de ataque, ele só pode andar o número do seu nível nas casas do labirinto. Junote e Yugi trabalham juntos e conseguem sair na vantagem. Eles invocam seus monstros e deixam eles juntos, mas os irmãos Mekil separam eles e vão com tudo pra cima do Junote. Só que com um grande combo, Yugi consegue dar a volta por cima. Os dois têm o controle total do duelo, mas os irmãos Mekil unem 3 cartas e invocam um monstro muito forte, o Guardião dos Portões, que com um ataque de água, mesmo estando no começo do labirinto, deixa ele todo encharcado e destrói todos os monstros de Junote. Mas Yugi invoca o seu Rei Caveira e, usando a água que ficou no labirinto, mesmo à distância, consegue destruir uma das partes do Guardião com a ajuda de uma armadilha. Junote invoca o seu Dragão Negro de olhos vermelhos e, com uma carta da fusão, funde ele com o Rei Caveira, formando o Dragão Caveira Negra. Só que como o monstro é muito grande, ele não pode passar pelo labirinto e não pode voar sobre ele. Mas Yugi tem uma estratégia, fazendo o Mago Negro passar pelo labirinto e ficar cara a cara com o Guardião dos Portões, e troca ele e o seu dragão de lugar com uma carta mágica, e com um ataque eles vencem o duelo. Só que agora eles têm que adivinhar qual é a porta correta para escapar de lá. Yugi pensa que pode ter outra porta escondida, então a turma vai procurar. Bakura escuta uma voz, ela veio do seu Anel do Milênio. É o espírito maligno que fala que pode ajudar eles a escolher a porta certa, e caso eles não encontrem, seus amigos ficarão presos lá para sempre. Bakura cede e liberta o espírito maligno. Ele e Yugi conseguem decifrar a charada e fogem do labirinto. E Yugi fica surpreso ao ver como Bakura conseguiu solucionar o caso. Kaiba, quando chega no castelo de Pegasus, pega um dos seguranças como refém e quer o seu irmão de volta. Pegasus, através de um vídeo, fala com ele e mostra Mokuba no calabouço do castelo, e caso Kaiba queira ver seu irmão mais novo, terá que derrotar Yugi em um duelo. E o capanga de Pegasus entrega para ele 5 estrelas que Mokuba roubou antes. Quando a turma finalmente sai da caverna, ficam frente a frente com o castelo de Pegasus, e Kaiba está parado na entrada. Ele não deixa a turma passar. Antes disso, ele quer desafiar Yugi para um duelo, e o segurança de Pegasus fala que só um deles poderá entrar. Yugi, ao ver sinceridade nos olhos de Kaiba, aceita o desafio, e os dois começam um duelo com um novo dispositivo que Kaiba criou. Bandit Kit chegou no castelo e, mesmo sem saber como a turma escapou da caverna, quer assistir o duelo de um dos melhores jogadores do mundo. Nesse duelo, Kaiba faz algumas mudanças de regras. Todos os jogadores colocam 5 cartas no disco, e todas elas estarão em campo, mas somente a principal vai aparecer, e ela é a única que pode ficar em modo de defesa. As outras cartas sempre ficam em modo de ataque, mas o adversário não sabe qual é, e as mágicas e armadilhas podem ser ativadas a qualquer momento. Kaiba inventou esse disco para derrotar Pegasus. Ele sabe que Pegasus consegue ler a mente do adversário, mas esse disco faz as cartas esconder o rosto e o corpo do duelista, e assim ele não vai ser capaz de trapacear. Os dois têm um duelo muito equilibrado, mas Kaiba está com um plano: fundir os seus 3 dragões brancos de olhos azuis. Então ele fica na defensiva. Yugi usa uma carta para ver a mão de Kaiba e saber qual carta atacar, e quando vê, ele já tem um dragão branco na mão. E como ele ainda não jogou a sua carta mais forte, sabe que o plano dele deve ser fundir os seus 3. Mesmo com sua estratégia exposta, Kaiba usa a carta Vírus, que destrói todos os monstros com mais de 1500 pontos de ataque do deck do Yugi, fazendo ele ficar em completa desvantagem. Com a carta Vírus, Yugi é forçado a ficar na defensiva, mas graças a uma carta mágica, ele consegue derrotar o monstro de Kaiba. Mas tudo isso já estava planejado por ele, para ele invocar o seu primeiro dragão branco e atacar, deixando Yugi com apenas 100 pontos de vidas. E ele consegue sacar o seu último dragão branco de olhos azuis, e a carta da fusão, formando o dragão supremo de olhos azuis. Mas Yugi, como um último ato de esperança, invoca o poderoso Kuribo em modo de ataque. Kaiba acha isso ridículo e declara o ataque, mas com uma carta mágica, Yugi consegue multiplicar ele, fazendo impossível o dragão supremo destruir ele. Yugi então usa uma carta mágica junto com um monstro tipo escuridão, fundindo com seu dragão branco, e a cada turno que se passa, o dragão supremo vai ficando mais fraco, e quando Kaiba ataca, os Kuribos defende. Kaiba vê seu monstro mais forte apodrecer na sua frente, e começa a ver o seu irmão desaparecer dentro do dragão. Uma versão mais nova de Kaiba tenta salvar ele, mas é tarde demais, e começa a olhar com desprezo, pois Kaiba falhou em proteger a única pessoa que se importava com ele e em quem ele podia confiar. Yugi desfaz o seu exército de Kuribo e invoca o Guardião Celta, e ataca o dragão supremo, mas arranca apenas uma das suas cabeças. Se ele quiser vencer, tem que derrotar mais uma. Kaiba, ao ver que tem tudo perdido, faz uma última tentativa de salvar o seu irmão. Ele fica na ponta do castelo e fala que se Yugi atacar, ele vai pular lá de cima, o que vai resultar na sua morte. O espírito do Enigma, ao ver que tudo está em jogo, declara o ataque, mas o verdadeiro Yugi para o ataque, pois não vale a pena sacrificar a vida de Kaiba. Ele então ressuscita o seu dragão branco com um monstro que renasce e vence o duelo. Yugi sente medo do seu outro eu, e Kaiba fala que Yugi demonstrou fraqueza, já que a vida é um
um jogo e ele decidiu apostar a sua única ficha que todo ser humano tem, a ficha da vida. Hanzo fala que ele perdeu, pois ele só ganhou porque abandonou a vida dele e Yugi teve que salvá-lo. Mesmo frustrado, Kaiba entra no castelo e vê Bunty e Kit lá dentro. Os amigos de Yugi o motivam, falando pra ele não desistir e decidir ir à caça de mais estrelas. Só que os seguranças falam que não tem mais duelistas, pois Kit e Jonote já completaram as 10 estrelas. Kaiba é um convidado, então ele não conta. Já um terceiro duelista chegou mais cedo e falou que vai buscar o quarto. E em pouco tempo aparece a Mai com as suas 10 estrelas e pegou a mais pra pagar a sua dívida com Yugi. Yugi recusa aceitar, mas Jonote fala pra ele deixar o orgulho de lado e pensar no que realmente é importante pra ele. O Jonote luta por algo importante e se arrastaria na lama por ela. E Mai fala que pegou as estrelas como gratidão, pois mesmo quando ela tratou eles mal, eles chamaram ela de amiga. Yugi então aceita e todos eles entram no castelo. Lá dentro eles se deparam com Bunty e Kit e está prestes a começar um duelo entre Kaiba e Pegasus. Pegasus celebra a vinda dos 4 finalistas do torneio e Kaiba, ao ver que Yugi está lá em cima, sorri, porque sabia que ele ia conseguir se erguer de novo. Kaiba desafia Pegasus com o seu disco de duelos, mas ele só aceita se outra pessoa jogar por ele, mas com ele falando as jogadas. Essa pessoa é Mokuba, que teve a sua alma roubada por Pegasus. Kaiba, ao ver o seu irmão mais novo naquele estado, se recusa a jogar com ele e os dois vão duelar com as regras normais do jogo. Antes do duelo começar, Yugi avisa Kaiba que Pegasus pode selar qualquer carta tipo dragão. Kaiba valoriza esse conselho e ele toma cuidado com cada jogada que faz. Ele começa na vantagem e isso dá confiança para ele invocar o seu primeiro dragão branco, mas era tudo uma armadilha. Pegasus usa uma carta que força o dragão branco a ir para sua mão. Kaiba tenta reagir com sua carta vírus, mas lendo a mente dele, Pegasus nega a ativação e contra-ataca tendo o controle do duelo. Ao saber da habilidade de Pegasus de ler a mente do oponente, Kaiba decide jogar sem ver as suas cartas, e a carta que ele saca é o seu segundo dragão branco de olhos azuis. Pegasus invoca o mundo da fantasia e transforma todas as suas cartas, incluindo o dragão branco que ele roubou, em desenhos, onde ataques não os atingem. Kaiba, ao ver o seu amado monstro naquele estado, usa uma carta armadilha para prendê-lo e destruí-lo. Só que Pegasus usa o jarro de selamento de dragões, prendendo seu dragão branco e logo em seguida usa o gênio do jarro para trazer o dragão do Kaiba ao seu lado do campo. Kaiba tenta parar isso e ataca, mas era tudo uma armadilha. Quando Kaiba ataca Pegasus, ele recupera a carta vírus do seu cemitério, destruindo todo o baralho dele. E ao ver que não tem mais chances de vencer, se desculpa com seu irmão por não conseguir salvar ele e depende do Yugi. E Pegasus vence o duelo, selando a alma de Kaiba em uma carta, assim como ele fez com seu irmão. Pegasus fala que será feito um sorteio para os 4 finalistas se enfrentarem, e cada jogador, para entrar nas finais, precisam das cartas que foram dadas no convite, a glória da mão direita e esquerda do rei. O que pega de surpresa Jonote e Bunty e Kit, que não foram convidados e não têm as cartas. Yugi analisa as cartas e percebe que uma serve para a premiação do torneio e a outra em branco. Aquela servirá para enfrentar Pegasus, mas caso perca, terá sua alma selada na carta. Jonote pergunta como vai seguir no torneio sem essas cartas, mas Yugi dá a carta do prêmio para Jonote, já que o objetivo dele é salvar o seu avô. E caso os dois cheguem na final, a premiação já vai ser garantida para Jonote salvar a sua irmã. Todos eles estão convidados para um banquete, e quando entram no salão, veem 2 quadros na parede, e um deles está o Chad. A turma se lembra do seu encontro com ele, e que Chad tem um item do milênio. Bakura é o único que não tem conhecimento sobre ele, mas fica surpreso ao saber de mais um portador das relíquias milenares. No banquete, o único que não compareceu foi Bunty e Kit, e dentro da sopa dos participantes, cada uma tem uma réplica do olho do milênio, e quando eles abrem, cada um tira um papel que define os confrontos. Mai versus Yugi e Jonote versus Kit. Bakura pede pra ficar com a réplica do olho do Yugi, e Honda pede pra Yugi salvar os irmãos Kaibas. Apesar de tudo que eles fizeram, Mokuba salvou a vida dele no Death Tea. Yugi fala que mesmo que vença o duelo, libertará a alma deles, mas não sabe onde estão os seus corpos. E ao cair da noite, cada um vai pro seu quarto, só que Honda sai pra salvar os corpos dos irmãos Kaibas, e o espírito maligno do Anel do Milênio fica interessado ao conhecer mais um portador dos itens do milênio. Bunty e Kit invade no meio da noite o quarto de Jonote e rouba sua carta da premiação. Quando sai do quarto, Yugi pensa ter ouvido um barulho e se depara com Kit na frente do quarto de Jonote. Ele quer saber o que ele tá fazendo lá, e Kit dá uma surra nele, mas Jonote acorda e consegue derrubar Kit e fala que quer derrotá-lo no torneio, fazendo ele ir embora. Hanzo, que acordou com a confusão, faz os primeiros socorros no Yugi, que ainda diz que é muito fraco e depende dos outros e do seu outro eu, mas promete um dia ficar forte pra fazer as coisas sozinho. Honda vê um calabouço no castelo, mas está protegido por guardas. O verdadeiro Bakura, sem saber como foi parar ali, é visto pelos guardas que manda ele voltar pro seu quarto. Só que Honda aborda ele e pede pra distrair os guardas enquanto ele entra no calabouço. E funciona, só que quando ele chega, se depara com Mokuba sem a sua alma, e é surpreendido por um guarda que deixa ele preso. Só que o guarda é capotado pelo Yami Bakura, que pega as chaves e liberta ele. Quando amanhece, o grande dia das finais do torneio chegou. O vovô fala pra Yugi ajudar o seu outro eu, pois se ele ficar muito confiante, pode acabar perdendo a partida. A turma, indo em direção à arena, repara que Honda e Bakura não estavam em seus quartos, e Yugi pensam que eles podem ter ido salvar os irmãos Kaibas. Quando chegam na arena, o primeiro duelo começa, Yugi versus Mai. Yugi já está pensando em como derrotar Pegasus, e Mai percebe que ele não está focando no duelo deles, e com uma armadilha e equipando a sua arpia, consegue o controle do duelo. Mai fala que ele não tem chance
se ele ficar focando no Pegasus, e fortalece sua arpia e invoca o dragão da arpia, e fala que a única maneira de derrotar ela é encontrando algo que pode ver, mas ao mesmo tempo não pode. Se ele quiser vencer, tem que superar as suas fraquezas. Ele teve medo de perder contra Kaiba, mas o seu parceiro ensinou a ele que há algo mais importante que vencer. Os dois se completam juntos e vão vencer. Yugi usa uma carta e toma posse do dragão de Mai, e com um combo consegue destruir a sua armadilha. Só que Mai revive o seu dragão. Yugi, como último ato de fé para salvar todos, confia na sua próxima carta e saca as espadas da luz reveladoras, que deixa Mai sem jogar por 3 turnos. E nesses 3 turnos, Yugi faz uma invocação ritual e invoca o soldado do lustro negro, destruindo o dragão de Mai. Com isso, ela perde as esperanças e se rende. Yugi agradece Mai por ajudar ela a superar suas fraquezas, e Mai fala que vai voltar mais forte e da próxima vez vai vencer. O próximo duelo começa, Jonouchi vs Bandicoot. Só que na hora de apresentar as cartas, Jonouchi não encontra a sua, e ele tem 5 minutos até apresentar, senão será desqualificado. Ele procura no seu quarto, mas não encontra, e fica de joelho chorando, pois depois de tudo que passou, não vai salvar a sua irmã por esse descuido. Só que Mai aparece e fala pra ele ficar de pé, e dá um lenço pra ele limpar o rosto, e dentro do lenço encontra a carta de classificação da Mai. Ela diz que Anzo contou sobre o estado da irmã dele, e pra fazer essas lágrimas ser uma luz de esperança pra ela. Jonouchi pergunta por que Mai fez isso, e ela fala que é porque eles são amigos. Com essa carta, Jonouchi consegue fazer o duelo da semifinal. Kit, mesmo surpreso que ele conseguiu outra carta, vai com tudo no duelo, e com seu deck de monstros tipo máquina. Ele fica na vantagem sem Jonouchi poder contra-atacar, e quando ele pensa que já está com o duelo total sob o seu controle, Jonouchi ativa uma armadilha, destruindo a carta mais forte de Kit. Pegasus lê a mente dos dois, e vê que depois que perdeu, Kit se afogou no álcool e nas drogas, e busca a todo custo vingança. Já no Jonouchi, vê esperança e confiança. Luz contra escuridão. Kit então saca sua carta Dragão Revolver, que pode atacar 3 vezes dependendo da sorte do jogador. Isso faz Kit ficar na frente de novo. Mas Jonouchi invoca o seu Mago do Tempo e com a sua magia consegue enfraquecer o monstro de Kit. Mas com uma carta armadilha, ele faz o seu monstro voltar ao normal. Jonouchi, como última esperança, joga o seu Dragão Negro de olhos vermelhos. Mas como ele é mais fraco que o dragão de Kit, Kit declara o ataque. Mas com uma armadilha, Jonouchi deixa o seu dragão mais forte e destrói o monstro de Kit. Bandicoot invoca outro monstro e trapaceia, sacando cartas que deixam ele mais forte. Mas mesmo assim, com uma estratégia fantástica, Jonouchi vence. Seus amigos vão comemorar com ele e parabenizam por conseguir vencer sozinho. Yugi e Jonouchi acham desnecessário lutarem e expor mais as suas estratégias para Pegasus. Então Jonouchi confia no Yugi e pede para ele enfrentar Pegasus e salvar o seu avô e a sua irmã. Honda e Bakura aparecem e falam que resgataram o corpo de Mokuba. Já Kaiba deve estar em outro lugar. Honda notou a mudança de personalidade de Bakura, mas não falou nada para não atrapalhar Yugi. Pegasus desce até a arena pro duelo e no caminho se depara com Bandicoot, que fala para Pegasus dar o dinheiro da premiação se ele não quiser sair machucado. Pegasus fala que ele notou que ele trapaceou durante o duelo e vai dar uma punição para ele. E com seu olho do milênio, Pegasus faz a mão de Kit virar uma arma e ele atira na sua própria cabeça. Quando chega na arena, Pegasus promete que se Yugi vencer, vai libertar a alma de seu avô e dos irmãos Kaiba. Mas caso ele vença, a alma do Yugi será selada em uma carta. Só que o verdadeiro objetivo de Pegasus é derrotar Yugi para ter acesso à corporação Kaiba. E enquanto Mokuba estava capturado, os subordinados de Pegasus fizeram uma cópia da chave que estava no seu estômago. E o duelo entre os dois começa. Yugi tem desvantagem por causa que Pegasus consegue ler a sua mente. Pegasus invoca seu exército de monstros e usa o mundo da fantasia, fazendo Yugi ser incapaz de atacar os monstros dele. Além de usar uma carta que Yugi sofre dano de se deixar suas cartas em modo de defesa. Yugi então, como última saída, usa as cartolas mágicas para esconder o seu Mago Negro. Mas mesmo assim, Pegasus usa o seu olho do milênio para ler a mente dele e vê que o Mago Negro está na cartola da esquerda e ataca. Mas quando vê, a cartola está vazia, já que a mente que ele leu foi do verdadeiro Yugi, que não sabe aonde o Mago Negro está escondido. O pequeno Yugi teve essa ideia, e com eles trocando de mente, Pegasus não é capaz de ver as cartas que o pequeno Yugi joga enquanto Yami Yugi está duelando. E com isso, eles conseguem destruir o mundo da fantasia e todos os monstros de Pegasus, voltando ao duelo. Pegasus, ao ver que não tem como ler a mente deles, conta que há 7 anos ele foi até o Egito e descobriu que antigamente os feiticeiros selavam monstros em tábuas de pedra e faziam eles batalharem um jogo das trevas. Com o tempo, os feiticeiros e monstros desapareceram, mas ficaram registrados suas imagens no Egito. E foi daí que ele tirou a inspiração para monstros de duelo. E como ele e Yugi são portadores dos itens do milênio, têm o mesmo poder daqueles feiticeiros. Pegasus começa um jogo das trevas, onde os monstros ganham forma e a cada jogada a energia vital dos duelistas é sugada. Pegasus invoca um monstro que suga o Mago Negro e usa ele como escudo. A turma que está do lado de fora não consegue ver nada de diferente, e Bakura fala que só aqueles que estão participando do jogo das trevas pode ver o Reino Sombrio. O pequeno Yugi não tem força suficiente para aguentar um jogo das trevas, tendo que ficar de fora do duelo. Com isso, Pegasus consegue voltar a ler a mente dele, mas como um último ato de coragem, o pequeno Yugi assume e deixa uma carta virada para baixo para ajudar o seu outro eu e acaba desmaiando. Pegasus fala que a alma dele não resistiu e ele morreu. E sem o verdadeiro Yugi, ele pode ler a mente do Yami Yugi. Seus amigos se perguntam se tem alguma forma deles ajudarem, então todos eles fecham os olhos e tentam se conectar com ele. E naquele momento, Yugi imagina uma maneira de derrotar o olho de Pegasus e lembra das
as palavras do seu avô e acredita no vínculo com seus amigos. Isso cria uma barreira e Pegasus não pode mais ler a mente do Yugi, e eles falam que dentro da sua alma o pequeno Yugi ainda está bem. O outro Yugi, como um ato de esperança, usa a carta controle cerebral, que faz ele pegar o monstro de Pegasus para o seu lado do campo, e com isso ele consegue usar a carta que o pequeno Yugi deixou, que sacrificando todos os monstros, Yugi invoca sua carta mais forte, o Mago Negro do Caos. E graças ao Kuribo enfraquecendo o monstro de Pegasus, o Mago do Caos ataca e Yugi vence o duelo. Pegasus cumpre com a sua palavra e liberta a alma do vovô e dos irmãos Kaiba. Yugi pergunta pro Pegasus como ele conseguiu o olho do milênio. Pegasus fala que quando ele era pequeno, conheceu uma menina chamada Cynthia e se apaixonou por ela, e prometeu que no futuro viraria um pintor e viajaria com ela pelo mundo. Mas aos 17 anos, aquela garota morreu de uma doença, e Pegasus se afogou na tristeza. Ele soube que as almas dos mortos vão até o Egito e decidiu passar por lá. E a 500 km de Cairo existe um lugar chamado Vale dos Reis, e lá tem um vilarejo. Quando ele chega, vê um ladrão sendo imobilizado por roubar um artefato. Pegasus tenta pagar para deixar o homem livre, e se encontra com um jovem com uma chave no pescoço. Yugi sabe que é o Chad, o que deixa Pegasus intrigado, pois nem ele mesmo sabia o nome daquele jovem. Chad disse que nem todo o ouro do mundo seria capaz de comprar aquele artefato, e diz pro jovem viajante ir embora, já que aquela vila é Kuelna, um lugar criado por ladrões de tumbas, e ele não vai curar a mágoa da perda da sua amada naquele lugar. Pegasus fica espantado por aquele jovem conseguir adivinhar o que está dentro do seu coração, e segue aquele grupo. Eles entram em uma casa que no subterrâneo tinha um templo, e Chad vai ver se o ladrão é digno de um item do milênio, colocando o anel que roubou no seu pescoço. Mas o anel perfura o seu peito, e o seu corpo começa a queimar de dentro pra fora. Os guardas do templo encontram Pegasus escondido e levam ele até Chad, em frente a uma pedra parecida com uma tampa de sarcófago, e fala que aquele lugar é onde estão as memórias do faraó, e tinha 3 itens do milênio: a balança, o anel e o olho do milênio, e com 4 espaços vazios, e vai fazer um teste, pois somente aqueles escolhidos pelos itens podem sair de lá com vida, e decide usar o olho do milênio, e se ele for aceito, poderá realizar o seu desejo de rever a sua amada. Eles arrancam o olho dele e colocam o olho do milênio, e Pegasus consegue ver a sua amada por um único momento, e aquele item do milênio escolheu ele. Algum tempo depois, Yugi tenta raciocinar todas essas informações, e lembra de uma frase de Pegasus: todos os itens do milênio têm uma inteligência maligna por trás. Essas palavras mexeram com Yugi, que ele nem chegou a dar uma penalidade pro Pegasus, e sabe que mais cedo ou mais tarde, todas as relíquias, incluindo o seu enigma, devem ir até o templo no vilarejo de Kuelna. Mokuba acorda e descobre o que os outros fizeram por ele, e falam que o seu irmão está no castelo. Kaiba está em uma cela no calabouço, mas é solto por um dos capangas, e vê uma versão sua do passado que guia ele. Yugi recebe o prêmio em dinheiro e o disco de duelo do Kaiba. O mordomo de Pegasus fala que o seu mestre só queria ter o controle da corporação Kaiba para materializar a carta da sua amada. E ao saírem do castelo, Yugi fala pro seu outro eu que não importa quem ele foi no passado, só o que importa é que todos eles estão felizes por ele estar lá. E quando corta pro castelo, Pegasus está morto. Teve seu olho arrancado por Bakura, que agora tem 2 itens do milênio. Kaiba aparece diante deles e Mokuba está muito feliz por ver o seu irmão finalmente bem e corre em sua direção e dá um abraço nele. E com isso, a sua versão antiga desaparece, feliz, montando a última peça que faltava pro quebra-cabeça do seu coração, o seu irmão mais novo. Bakura se reúne com o resto da turma e dá uma desculpa esfarrapada, e a galera acredita. E Kaiba é o único que tem um helicóptero para sair da ilha. Mas Mokuba pede pro seu irmão dar uma carona, e mesmo puto, ele aceita, levando a turma e a Mai. E esse foi o arco do Reino dos Duelistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, clique no like, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho fazer. Caso não tenham gostado ou acham que eu posso melhorar alguma coisa, comentem aqui embaixo o seu ponto de vista. E se é o primeiro vídeo que vocês assistem no canal e quer ficar por dentro de outros projetos, por favor, se inscrevam, porque bem mais pra frente vai sair bem mais vídeo. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!